Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, advogado e professor do curso de Direito da Unifil. E hoje eu vou apresentar mais um programa TV Direito aqui na UniTV. O tema do nosso programa de hoje é compras pela internet. E o nosso convidado de hoje, para esclarecer algumas dúvidas e responder algumas de nossas perguntas, é o Dr. Anderson de Azevedo, professor do curso de Direito da Unifil, advogado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Danilo. Um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Professor, esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje é um tema que está em alta em razão das compras de Natal, né? E eu gostaria de saber, antes da gente entrar a fundo no tema, se nós temos alguma regulamentação específica sobre compras pela internet ou comércio eletrônico. Como é que está a legislação no país em relação a isso? Nos últimos 10 anos, houve um crescimento exponencial dessas operações pela internet e a legislação ela vem a reboque deste evento. Então, o que está acontecendo é que, na medida em que as aquisições via internet estão aumentando, está havendo uma preocupação em se regulamentar estas práticas comerciais. Então, em primeiro momento, quando o Código de Defesa do Consumidor, que é o principal regime jurídico que cuida dessas práticas comerciais, ele entrou em vigor, não havia ainda um costume de se adquirir pela internet. Então, o Código ele não previu nada a respeito. O Código trata sobre situações que são situações de compra e venda, de maneira geral, na relação de consumo. Mas não tinha nada especificamente sobre a internet. Em 2013, nós tivemos uma primeira normativa, que é um decreto federal, não é uma lei que veio do Congresso Nacional, é um decreto federal que procurou criar as chamadas regras principais, regras básicas para as aquisições feitas pela internet. Este decreto, ele trata basicamente de 3 pontos, de 3 assuntos. O primeiro é o direito à informação. Ele regulamenta o direito à informação que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas ele regulamenta a aplicação do direito à informação para compras na internet. O segundo ponto é o ponto que trata do acesso do consumidor à reclamação. Porque como as compras, as práticas comerciais pela internet, elas são muito numerosas e cada um realiza de um determinado lugar, há necessidade do fornecedor ter um sistema de logística para que o produto chegue, há problemas envolvendo a garantia, porque muitas vezes os produtos que chegam, eles não são adequados, o funcionamento, o uso não é adequado àquilo que estava anunciado. Então, esse decreto ele determina que o fornecedor ele crie um sistema próprio para que o consumidor ele tenha garantia, acesso à garantia dos produtos e serviços. E o terceiro ponto principal é o direito ao arrependimento. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê no artigo 49, que quando o consumidor ele adquire produtos à distância, ou seja, quando ele não tem acesso visualmente ao produto, ele não pode fazer a opção, pegar, ver o tamanho, a cor, o cheiro, ele está então analisando o produto em um folder ou na tela de vídeo, ele precisa, quando ele chega ao produto, ele tem que ter o direito de falar, olha, não era exatamente isso que eu queria. Então, é um terceiro ponto que esse decreto federal, ele determina que o fornecedor ele se acautele, ele tem esse cuidado de, disponibilizando o produto dele pela internet, ele deve ter uma atenção especial em relação a esses 3 pontos. Professor, e os cuidados que essas pessoas, na hora que a gente vai fazer a compra, o que a gente precisa observar, na hora de comprar? A gente sabe que, por mais que eu tenha direito ao arrependimento, mas o que eu posso evitar, às vezes, de comprar alguma coisa e, em vez de comprar um celular, vem uma caixinha de celular de brinquedo? Então, assim, para ver se a empresa é séria, se não é, o que a gente tem que tomar de cuidados, para evitar um dissabor aí? Entender que, primeiro, controlar a ansiedade, A gente vive numa sociedade de consumo, muitas vezes a gente é dominado pela nossa ansiedade, pelo desejo de ter aquele determinado produto, aquele serviço e não toma exatamente essas cautelas. Então, a primeira coisa é dominar a própria ansiedade. E segundo, você mencionou muito bem, é verificar quem é o fornecedor. A gente não pode esquecer que estaremos fazendo uma operação, será emitido o boleto, será feito um depósito bancário, teremos um lançamento de números de cartões de crédito com senhas. Então, entender que o reflexo daquilo será
uma contraprestação pecuniária do consumidor, ou seja, o consumidor ele vai gastar, ele vai ter um custo, né? Então, entender que os cuidados devem ser adotados. Então, num primeiro momento é saber quem é o fornecedor. E professor, outra coisa, nós sabemos que às vezes a gente entra num site e às vezes ele não tem uma segurança para eu passar o meu número de cartão, eu passo o número de cartão e de repente é clonado, aparece uma compra em outro local. Como é que fica isso? Quem tem que se preocupar com essa segurança? Como é que eu, consumidor, lido com isso? Que segurança eu tenho? Eu tenho que contratar alguma coisa? É o fornecedor que tem que contratar e resguardar no site? Como é que fica essa questão? Existe um princípio na relação de consumo, professor Danilo, que é o princípio da vulnerabilidade. Então, o consumidor ele deve ser protegido pelo sistema. Quem está ganhando com esse modelo de contratação é o consumidor, sim, mas muito mais o fornecedor. Porque o fornecedor ele está deixando, por exemplo, de ter, né, organizações físicas, uma estrutura, empregados, pagamentos de impostos, aluguéis, etc. Então, o fornecedor está ganhando muito mais e, por este princípio, pelo princípio do risco, então, o fornecedor deve se acautelar em relação à forma como o sistema de informática, né, os softwares, eles são construídos para que o consumidor ele tenha acesso ao banco de dados, às informações, e ele seja protegido. Então, se acontecem fraudes, violações, etc., em tese, a responsabilidade pela aplicação deste princípio é do fornecedor. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já. A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima, conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na OAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br. Estamos de volta com o programa TV Direito sobre compras pela internet. Nós fizemos algumas enquetes nas ruas e vamos a elas. Eu comprei um equipamento que dizia que era ótimo, o equipamento chegou dentro do prazo normal, mas logo depois estragou e eu fiquei sem retorno para poder mandar para uma assistência, porque não tive esse apoio por parte de quem fez a venda. Justamente, é aquela situação que nós mencionamos, o cuidado que o fornecedor tem de ter, de quando disponibiliza o produto para o cliente, ele tem um sistema que é o sistema de garantia. Então, o fornecedor ele deve garantir para o consumidor o funcionamento, o uso adequado do produto segundo a oferta que foi feita. E aí tem uma contraposição, né? O consumidor ele deve verificar, quando ele vai comprar produtos pela internet, se aquele produto, se a descrição do produto, se a utilidade que está descrita para o produto, se a funcionalidade do bem está adequada à sua legítima expectativa, né? Então, se o equipamento, como o colega mencionou, o senhor mencionou, se esse equipamento ele não funciona, não está adequado de acordo com a oferta que foi feita, o fornecedor tem que criar um sistema próprio para garantir a adequação do produto, o conserto do produto, a manutenção do produto. E o código cria, inclusive, um prazo. Esse produto ele tem que ser consertado, tem que ser resolvido esse problema em até 30 dias da data em que o produto é encaminhado para o conserto. Então, no caso dele, ele mencionou que não tinha um lugar para que ele pudesse fazer reclamação. Então, esse produto tem que ser devolvido via postal, custo inteiramente pelo fornecedor, por quem está vendendo, e o fornecedor deve dar manutenção, fazer a adequação do produto em até 30 dias, devolvendo o produto em perfeito estado de uso e funcionamento para o consumidor. Isso acontece com frequência, né? O problema acontece com frequência, né? O mau funcionamento, isso acontece com problema. Agora, o que a gente percebe é que os fornecedores ainda eles não estão devidamente preparados para atender essas demandas de falha nos produtos e serviços que são adquiridos. Muito bom. Tem mais uma enquete? Vamos lá? Comprei um celular pela internet, eles me mandaram o celular
trocado, comprei um de 2 chips e mandaram de 1. Aí eu entrei em contato com a empresa pediu que eu devolvesse o celular, que eles me mandariam outro. Na mesma semana devolvi o celular, até hoje a empresa não me devolveu, nem o celular e nem o dinheiro. Bem o que o senhor estava falando, É uma né? continuidade, né? O primeiro não conseguiu nada, esse aí já conseguiu devolver contato com a empresa, mas não recebeu de volta. O direito dele é justamente esse, né? O consumidor, ele tem direito a receber exatamente aquilo que adquiriu. Então, se ele adquiriu um celular com 2 chips, se esse era o anúncio, 2 chips, então é necessário que a empresa entregue 2 chips. Às vezes acontece, na hora da logística, da escolha, da separação dos produtos, a empresa se equivocar. Ela recebe o produto que não vendeu e encaminha. Foi o que ele fez, exatamente. Né? E interessante, todo esse sistema de logística, como eu já disse, deve ser custeado pela empresa, pelo fornecedor. Então, ele devolve o produto e recebe novamente o produto correto também em até 30 dias. Essa é a regra. Mas ele tem que receber o produto, óbvio. E no caso dele, se ele não conseguir, ele vai ter que ir no PROCON e eventualmente ingressar com ação judicial, se caso não resolva. Ele não precisa necessariamente passar antes pelo PROCON, né? E o caso dele é um caso muito interessante porque o PROCON é para tentar evitar uma demanda judicial e resolver, às vezes, de uma maneira um pouco mais rápida. Exatamente. Mas nada impede que a pessoa tenha um problema e ela já vá direto no judiciário. Não, e principalmente uma situação como a dele, que é um celular. O celular é um produto que muitas vezes é um produto essencial para o desenvolvimento até de uma atividade pessoal, questões familiares. E dependendo do valor, ele consegue ajuizar, entrar com uma ação no juizado, né, especial sem custo de advogado. Até 20 salários mínimos ele consegue fazer isso. A gente tem a última pergunta, vamos lá? Eu fiz uma compra ontem e veio uma notificação que tinha acabado o estoque e eu já tinha pago o boleto. Daí eu tenho dúvidas em relação a isso, se acaba o estoque, como que é o retorno, o reembolso, tenho muitas dúvidas. Essa é uma situação mais difícil, porque muitas vezes o fornecedor, isso é legal, é lícito, o fornecedor ele cria uma promoção especial para que aqueles produtos que estão encalhados, eles possam ser desovados. Então, acabar com o estoque. Acabar com o estoque, muitas vezes porque a logística do estoque é mais custosa do que o próprio custo do produto. Então, às vezes, até ele vende o produto num preço muito abaixo até do custo, para que ele possa renovar o seu estoque e garantir o melhor funcionamento da própria... Aí o princípio do Black Friday, né? O princípio do Black Friday nos Estados Unidos é justamente esse, né? Eliminar os estoques que são de uma determinada temporada, que é a temporada de outubro. Estão gerando, às vezes, um custo. Um custo operacional logístico, para que o estoque seja reposto e novos produtos de lançamento sejam colocados no mercado de consumo. No caso dela, como ela já pagou e o estoque acabou, muitas vezes a gente vê isso, né? Oferta enquanto durar o estoque. Só que, às vezes, existe um delay, existe uma diferença de tempo, porque a internet é muito rápida, dos produtos que estão sendo adquiridos e a efetividade do estoque. Nesse caso, é dever do fornecedor, diante de uma reclamação como essa, devolver imediatamente o valor que foi pago devidamente corrigido. Até aí é normal. Então, não houve, de fato, a realização do negócio por conta da inexistência do estoque, então devolve-se o valor que ela pagou devidamente corrigido. No caso, se isso não acontecer, na mesma circunstância do outro senhor, ela deverá procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou o judiciário para pedir o reembolso, né? E, eventualmente, dependendo das circunstâncias, também uma complementação por danos morais. Professor, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Foi bastante interessante o debate, as perguntas. Eu agradeço a tua presença. Espero que o senhor volte outras vezes. Eu é que agradeço o convite, professor Danilo, e parabéns à UniTV, né, por esse programa tão instrutivo, tão educativo, né? Na verdade, estamos cumprindo aqui, nós e principalmente a UniTV, um ideal de cidadania. Encerramos aqui, então, mais um programa TV Direito, aqui da UniTV. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Anderson e a sua audiência. Os temas dos nossos próximos programas vão estar nas nossas redes sociais. Então, acesse, tire sua dúvida, traga para a gente. Muito obrigado.